O STJ alterou a modulação dos efeitos sobre a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu sou o professor Felipe Rocha e nesse vídeo eu vou te falar sobre o tema 1125 do STJ, que diz respeito à exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo contribuinte substituído. Vou te falar sobre a mudança na modulação dos efeitos, se isso é positivo ou negativo, e te passar um overview sobre essa tese que com certeza pode trazer muito retorno, assim como para os teus clientes. A decisão do STJ foi favorável ao contribuinte quando permitiu excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo contribuinte substituído. Porém, nós havíamos tido uma modulação de efeitos restritiva, bastante restritiva inclusive, no mês de fevereiro deste ano 2024, quando o STJ decidiu por limitar o direito à data da decisão, que havia sido em 14 de dezembro de 2023. Porém, o STJ decidiu mudar essa modulação dos efeitos agora no mês de junho de 2024, no dia 26 de junho, e ampliou o período para que o contribuinte possa buscar esse direito. Então veja, vou compartilhar com vocês aqui no próprio site do STJ, que traz aqui da alteração na modulação dos efeitos. Então primeiro nós temos aqui a tese que foi firmada, que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, devida pelo contribuinte substituído, em relação ao ICMS-ST subsequente, que é a substituição tributária progressiva. Havia modulado efeitos para 14 de dezembro de 2023, porém decidiu por mudar essa modulação dos efeitos, decidindo que os efeitos desta tese filhote, que assim é chamada por ser uma tese derivada da tese do século, que foi o tema 69 do STF, decidiu que, portanto, o tema 1125 também pode retroagir a 15 de março de 2017, que foi a mesma modulação fixada pelo STF em relação ao tema 69, ou seja, o período sobre o qual se aplica o direito a excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS é o mesmo que foi definido em relação ao ICMS próprio. E isso é bom ou é ruim? Para a maioria das empresas, isso é muito positivo, Há quem, sim, tenha sido prejudicado com essa mudança, mas para a maioria das empresas é positivo, porque veja, até então a empresa, antes da mudança da modulação dos efeitos, as empresas poderiam buscar o seu direito a um período muito reduzido, um período muito curto, de 14 de dezembro de 2023 para frente, a não ser aquelas que haviam já ingressado com uma ação, que estavam discutindo o assunto na esfera administrativa ou na esfera judicial. Estas teriam o direito a manter o período da ação e retroagir a 5 anos anteriores à ação da época. E aí que está o ponto negativo dessa mudança na modulação dos efeitos. Por quê? Quem já tinha ação tinha como retroagir, possuía o direito de retroagir aos 5 anos anteriores à data da ação. Então vamos supor, uma empresa que tinha ação lá de 2018, 2019, 2020, que seja, tinha direito a retroagir 5 anos daquela data e ainda recuperar o para frente. Com a modulação dos efeitos para 15 de março de 2017, acabou por reduzir o período que essas empresas que já possuíam ação terão como buscar esse direito. Então, quem perde com essa modulação dos efeitos são as empresas que já possuíam ação e que, consequentemente, vão acabar perdendo esse período mais antigo. Mas como a imensa maioria das empresas ou tinham ações mais recentes ou sequer possuíam discussão sobre o tema, a decisão ela é sim positiva, porque nós temos aí ampliado os últimos 5 anos para você buscar esse direito, porque 2017 e 2018 já prescreveu por inteiro, então você pode buscar de 2019 para frente, observado aí os últimos 60 meses, esse direito de restituição do PIS e COFINS pago maior lá atrás. Então vamos bater o martelo aqui que para a maioria das pessoas jurídicas, para a maioria dos contribuintes, essa nova modulação dos efeitos ela é sim positiva. E dando um overview sobre essa tese, nós na OCI estamos recebendo, estamos todo dia atendendo demandas nesse sentido, principalmente porque as empresas estavam deixando para lá a demanda por conta de ser um período muito curto e agora estão enxergando com outros olhos. Então na OCI nós estamos recebendo muita demanda desse trabalho todos os dias. E tem sido trabalhos extremamente rentáveis, porque estamos falando aqui de excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso pode trazer retornos consideráveis. Porém, eu faço aqui algumas ponderações com vocês que nós estamos levando em consideração na OCI quando do cálculo do valor a ser excluído da base de cálculo.
nós temos um posicionamento um pouco mais conservador que a maioria, tá? Vou explicar para vocês como nós fazemos o cálculo. Vou mostrar também o que está no texto da Lei 10.833 e 10.637 em relação ao crédito que você tem direito quando dá compra do produto para comercialização, que é um ponto também importante de ser avaliado. Se eu vou excluir da base de cálculo do débito, há previsão para que eu exclua do crédito, né? Como que fica este ponto em específico? Vamos começar falando do cálculo feito em relação ao débito, né? Como que chegamos no valor a ser excluído do ICMS-ST em relação à minha saída. Então vamos supor que eu sou uma empresa que vende GNV. GNV é um produto com substituição tributária e que tem tributação normal de PIS e COFINS. Esse é um ponto, inclusive, importante de vocês colocarem aí no radar, né? Quais os produtos eu tenho direito a fazer essa exclusão? Basicamente, são produtos que o contribuinte substituído, portanto, o atacado, o distribuidor, o varejo, produtos que ele compra com substituição tributária e que na venda não tem ICMS próprio porque ele é substituído, portanto, revenda interna apenas, e que nesta venda haja a incidência do PIS e COFINS, seja as alíquotas não cumulativas de 7,6 e 1,65, sejam as alíquotas cumulativas, né, de 3,065. Independentemente de qual regime está enquadrado, vale a tese para ambos os casos. Então, um exemplo disso é o GNV. Existem diversos outros exemplos, né? Os mais recentes que nós estamos recebendo na OCI são de GNV, cimento, até mesmo peças de veículos que não são sujeitos à tributação monofásica. Outro recente que nós recebemos foi de ração PET. Então você tem que avaliar dentro do seu mercado, dentro do seu estado, né, quais são os produtos sujeitos a ST e que são sujeitos à tributação normal do PIS e COFINS. Pois bem, como nós fazemos o cálculo? Para chegar à conclusão da forma correta de calcular, é de suma importância que você entenda a sistemática da substituição tributária. Então, eu vou explicar para vocês aqui de uma forma breve como que se dá o cálculo da substituição tributária e qual o reflexo disso na nossa tese no tema 1125. Vamos supor aqui que nós temos uma indústria que vende direto para o varejo, tá? Vamos falar aqui que vende direto para o varejo, não há, nesse meu exemplo aqui, o intermédio de um atacadista ou distribuidor, e depois esse varejo vende ao consumidor final. Quando da venda da indústria para o varejo, tem aqui a base de cálculo do ICMS próprio, né? Tem o valor do ICMS. Estou usando aqui as tags do próprio XML, depois eu vou mostrar para vocês dentro do manual, do anexo 1 do manual da NFE, tá? E temos também a base de cálculo do ICMS-ST, se ele é o substituto seria BCST, né? E o valor do ICMS-ST. Certo? Então, a indústria destaca os dois valores na sua nota. Hoje, estamos em 2024, a indústria já não paga PIS e COFINS em relação ao ICMS próprio que ela destaca. E também não paga sobre o ICMS-ST porque há previsão expressa lá na Instrução Normativa 2121 de 2022. Perfeito? Eu, na condição de adquirente, hoje, a maioria das empresas tomam créditos sobre o valor da compra sem incluir o ICMS-ST na base de cálculo, até porque o artigo 171 desta instrução normativa prevê dessa forma, apesar de muitos discutirem a legalidade desse artigo, né? Recentemente, inclusive, o STJ decidiu favorável ao fisco de que não deve compor a base de cálculo do crédito o valor desse ICMS-ST, apesar de não estar previsto dessa forma na Lei 10.833 e 10.637, há esta previsão na IN 2121, né? Inclusive compartilho com vocês em seguida qual o dispositivo da IN que traz essa previsão. Então a maioria das empresas tomam crédito sobre o valor da entrada sem incluir o valor do ICMS-ST e o correto também seria sem incluir o valor do ICMS próprio, apesar de que na prática muitos acabam não excluindo o ICMS próprio da base de cálculo do crédito, o que pode ser um problema, tá? Porque olha só o que diz a instrução normativa. Lembrando que a exclusão do ICMS próprio da base de cálculo do crédito é algo mais recente, é algo que surgiu em 2023, no mês de maio, com a mudança nas leis 10.833 e 10.637, que posteriormente veio a refletir também na instrução normativa. Olha só o que diz o artigo 171 da IN. Ele diz que, para fins de crédito, não compõe a base de cálculo do crédito, não gera direito a crédito,
o valor de... Vamos dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Não dá direito ao crédito. Vamos voltar lá no artigo 171. Não dá direito ao crédito o valor de ICMS-ST, que é o que se refere ao parágrafo 3º do artigo 25, depois eu vou lá em cima com vocês, e o ICMS incidente na venda pelo fornecedor. Tá? Então, o ICMS incidente na venda pelo fornecedor seria aqui o ICMS próprio, nesse meu exemplo, né, comprando de uma indústria, e o ICMS-ST. Se eu for lá no artigo 25, ele expressamente está se referindo ao ICMS-ST pago pelo substituto, parágrafo 3º do artigo 25. Vamos lá em cima, ó. Artigo 25, parágrafo 3º. Aqui no inciso 2. ICMS quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador de serviço na condição de substituto tributário. Parágrafo 3º, inciso 2. É isso que ele diz lá no artigo 171. Ó. O ICMS é que se refere ao inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 25. Então, o ICMS-ST cobrado pelo substituto não compõe a base de cálculo do meu crédito. Portanto, a conclusão a que chegamos é que esses dois valores aqui não deveriam compor a base de cálculo do meu crédito, beleza? Isso já anterior à decisão do STJ, que foi em dezembro de 2023, né? Isso já a partir de maio de 2023 já temos a previsão de excluir o ICMS próprio da base também. Só a discussão gira em torno do ICMS-ST, mas na minha interpretação, a partir de maio, há sustentação legal para a exclusão de todo e qualquer tipo de ICMS da base de cálculo do crédito. Por quê? Por que eu interpreto assim? Porque o artigo 3º das respectivas leis do PIS e COFINS, da 10833 e da 10637, eles trazem a seguinte previsão quando diz respeito à não inclusão do ICMS na base de cálculo do crédito. Olha só. Lembrando que esse texto ele foi introduzido por meio de medida provisória, posteriormente convertido em lei, em 2023, tá? Tá aqui a previsão, foi em 2023, a partir do mês de maio, não retroage, tá? Então, ó, não dará direito a crédito o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. Do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. Então, o ICMS próprio, tá bem claro aqui no texto que ele não pode compor a base de cálculo do meu crédito. A discussão gira em torno do ICMS-ST. Por quê? O ICMS-ST ele é o ICMS que incidiria na etapa seguinte de circulação e não que incidiu sobre a operação de aquisição. Então há essa discussão, né, de ter ou não que excluir o ICMS-ST porque não há previsão na lei. Há previsão na instrução normativa, como eu mostrei para vocês, expressamente lá no artigo 171, mas não há previsão na lei. Tá? Porém, o STJ já deu ganho de causa para a Receita Federal na recente decisão de que não deve compor a base de cálculo do crédito o valor do ICMS-ST, mas ainda é um assunto que pode gerar discussões no judiciário. Pois bem, falamos do crédito. Vamos agora falar um pouco do débito, que é o nosso interesse, né? Vamos voltar aqui ao quadro branco para falar então da venda. Quando da venda, vamos supor aqui que eu tenho uma venda no CFOP 5405, CST 60. Quando da venda, todos vocês que já atenderam um contribuinte substituído sabem que na nota fiscal de venda não há destaque de ICMS. Não há. Por quê? O contribuinte substituído ele não destaca ICMS na nota, pois esse imposto já foi pago de forma antecipada pelo substituto, pela indústria. Então, a indústria, ao destacar o ICMS-ST na sua nota, ela está antecipando o imposto que seria devido na etapa seguinte. O que hoje a legislação estabelece é o seguinte, isso por conta também de uma decisão do STF de 2016, no mês de outubro. Tem que ser avaliado qual foi o preço de venda que o varejo praticou e comparado com a base de cálculo da ST que a indústria utilizou para verificar se o imposto que foi antecipado foi o correto, por assim dizer, né? Se ele foi a maior, a menor ou efetivamente o devido. Isso porque o ICMS-ST, a partir de 2016, com a decisão do STF, né, ele deixou de ser definitivo. Portanto, o varejo tem que fazer esse comparativo entre o seu preço de venda com aquilo que foi utilizado pela indústria para antecipação. Salvo se esse varejista ele for optante pelo que nós chamamos de ROT, pelo regime optativo de tributação. Pô, mas professor, por que você está entrando no mérito de ICMS-ST, de ROT, de complemento, de restituição, se estamos falando de uma tese de PIS e COFINS? Porque se você não entender o todo, é impossível você chegar à conclusão correta. E tem muita gente que acha que está entendendo certo, que acha que está fazendo certo, mas não entende o todo.
Não entende o que é ROT, o que é complemento, o que é restituição e qual o impacto disso na tese, no tema 1125. Então, qual a interpretação que eu tenho sobre o assunto? A interpretação que eu tenho é o seguinte: a forma de calcular o ICMS-ST a ser excluído da base de cálculo do PIS da COFINS são duas. São duas as formas de calcular. E na minha interpretação, você tem uma forma de cálculo para optantes pelo ROT. Então vamos botar aqui optantes pelo ROT, que inclusive tem estado que não chama de ROT. Lá em Minas Gerais é chamado de regime da definitividade da substituição tributária. E a segunda forma de cálculo para os não optantes pelo ROT. Por que são duas formas na minha visão, na minha interpretação? Por quê? Se eu sou optante pelo ROT, hipótese 1, se eu sou optante pelo ROT, na hipótese 1, o valor que foi pago a título de substituição tributária pelo meu fornecedor, ele é definitivo. Ou seja, não há que se falar em complemento, não há que se falar em restituição, o valor pago ele é definitivo. Se o valor pago pelo meu fornecedor ele é definitivo, é este valor de ICMS efetivo que eu devo excluir da base de cálculo do meu débito. Todo o ICMS que foi embutido no meu custo e, consequentemente, repassado no meu preço de venda. No entanto, se eu não sou optante pelo ROT, hipótese 2, o valor pago pelo meu fornecedor não é definitivo, não é o valor final. Pode ser cobrado a mais, o complemento, ou pode ser devolvido uma parte, a restituição. Portanto, eu olhar para minha compra apenas não é suficiente. Porque imagine vocês que eu tenha pago um ICMS-ST sob uma base de cálculo menor do que foi meu preço de venda. E o Estado vem e me cobra esse complemento, como vem fazendo alguns estados já. É correto eu ter excluído só o valor da minha entrada se eu vou ter que pagar mais uma diferença para o Estado a título de complemento? Não é correto. O correto é eu excluir todo o valor, não só o da entrada, mas o complemento que eu irei pagar também. Portanto, se eu não sou optante pelo ROT e sei que o Estado me cobra o complemento sobre a diferença, ao invés de eu olhar para a entrada, eu devo olhar para o preço efetivo praticado pelo varejista, ou seja, o valor da venda. Inclusive, dentro do XML, nós temos um campo que reproduz isso, que é o campo do valor do ICMS efetivo. Esse campo aqui do N37 do manual da NFE, que na maioria dos estados não é um campo obrigatório de preenchimento no XML, mas é um campo que me diz exatamente o valor do ICMS que incidiria sobre aquela operação se não estivesse submetida ao regime da substituição tributária, ou seja, preço de venda multiplicado pela alíquota da mercadoria. Esse campo do ICMS efetivo, ele demonstra o quanto eu tenho que excluir da minha base de cálculo se eu não for optante pelo ROT. Mas, professor, por que o teu entendimento é esse? Porque eu tenho que voltar lá na lógica da coisa, né? Lá no tema 69 do STF para o tema 1125 do STJ e tirar o racional da tese. Não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS ou do ICMS-ST. Ambos os casos estamos falando de ICMS. E por que não compõe a base de cálculo? Porque esse valor ele é considerado um valor que eu recebo na minha conta para repasse aos cofres do Estado. Ou seja, ele não faz parte da minha receita. Eu sou um mero repassador desse valor aos cofres do Estado. Eu recebo do consumidor e repasso aos cofres do Estado, tanto o valor do ICMS quanto o valor do ICMS-ST. Então, esse valor que está agregado ao meu preço de venda, ele deve ser excluído da base de cálculo do meu PIS e da COFINS. Tanto o ICMS próprio, como a decisão do STF foi lá de 2017, como o ICMS-ST com a decisão mais recente do STJ. E se eu tenho que excluir ambos os valores, eu estou falando que eu tenho que tirar da minha base de cálculo o valor que de fato não compõe minha receita. E este valor é o total do ICMS efetivo para quem não é optante pelo ROT. Porque no meu preço de compra estava embutido tanto o ICMS próprio quanto o ICMS-ST. Lembrando que eu expliquei para vocês que ambos não me permitem crédito, no caso de eu estar comprando de um substituto. Logo, eu devo excluir ambos também da base de cálculo do meu débito.
E não só pegar o valor, como muitos estão fazendo, né? Não só pegar o valor desta tag aqui, valor do ICMS retido, e excluir este valor da base de cálculo do PIS da COFINS. Não é só o ICMS-ST que não compõe minha base, é o ICMS total, o ICMS que está refletindo na minha precificação, tanto aquele que compôs o meu preço de custo na minha compra, como o que irá compor meu preço de venda, incluído no meu preço final de venda ao consumidor. Então, eu pegar só o ICMS-ST da entrada, seja eu comprando de um substituto ou comprando de um substituído, aqui no caso seria comprando de um substituído. Se eu estiver comprando de um substituto, seria essa tag, né? Valor do ICMS-ST comprando de um substituto. Aqui para o CST 10, né? Então, seja comprando de um substituto, seja comprando de um substituído, o valor que eu vou excluir não é só o valor do ICMS-ST ou do ICMS-RET, né? Se eu comprar de um substituído, mas sim o valor do ICMS efetivo. Se eu não sou optante pelo ROT, qual é a forma correta então de calcular? Se eu não sou optante pelo ROT, eu pego o preço de venda e multiplico pela alíquota do produto, a alíquota incidente sobre a operação ou a alíquota que incidiria sobre a operação, né? Se não fosse a operação sujeita a ST. Já o optante pelo ROT, ele vai pegar o total do ICMS da entrada. E quando eu digo total do ICMS da entrada, é o ICMS total suportado. Não somente o ICMS ST, mas também o ICMS próprio. Professor, mas por quê? Porque ambos compõem o seu custo, ambos compõem o seu preço de venda. E lembram que eu mostrei para vocês que você não tomou crédito sobre o ICMS próprio e tampouco sobre o ICMS ST? Qual é a lógica de você excluir esses valores da base do seu crédito e você não excluí-los da base do débito? Qual seria o sentido de você só excluir o próprio da base do crédito e não excluir da base do débito? Ah, mas eu não tenho ICMS próprio na saída. Claro que não, você é substituído. E justamente este foi o ponto discutido no tema 1125. O substituído não destaca ICMS em nota, mas ele não deixa de ter o ICMS embutido no seu preço. E qual o ICMS que ele embute no preço? O total. Então, se eu estou comprando de um substituto, eu olho para o total do ICMS da entrada, próprio mais ST, que dá para calcular isso da seguinte forma, ó. Base de cálculo da ST vezes a alíquota interna. Se eu fizer esse cálculo aqui, eu chego ao resultado do próprio mais ST. Porque se você pega só o valor do ST, dali foi deduzido já o próprio. Então, base da ST vezes a alíquota interna é igual ao total do ICMS suportado. É esse o cálculo que nós estamos fazendo na OCI para os clientes que atendemos. Ah, mas professor, assim o resultado vai ser maior do que se eu excluir só o ST. E se a Receita Federal entender diferente? Se a Receita Federal entender diferente, a gente vai mostrar para ela que ela está errada. Assim fizemos na época da tese do século, não lembram? Quando o STF decidiu para excluir o ICMS próprio da base de cálculo do PIS da COFINS, veio a Receita Federal cheia de onda, né? Não, só pode excluir o ICMS pago. Não vou excluir só o ICMS pago, eu vou excluir o ICMS que eu incluí no preço. E aí o STF teve que reafirmar, não, que exclui o ICMS destacado, não o pago. A mesma coisa agora, é questão de amadurecer a tese e mostrar que o jeito correto de calcular é esse. Tá? Eu não vislumbro outra forma de calcular que não essa que eu expliquei para vocês, que seja lógica, coerente de acordo com o que é de fato a precificação e a inclusão do ICMS no preço. Pois bem, outro ponto que é extremamente importante, nós na OCI estamos fazendo o seguinte cálculo. Excluímos da base de cálculo do débito o total do ICMS efetivo, observando se tem ou não ROT na empresa, né? E também, a partir de maio de 2023, excluímos todo o ICMS da base de cálculo do crédito. Ah, professor, mas é um assunto discutível. Sim, é um assunto discutível. Mas eu estou falando com vocês sobre uma tese, né, o tema 1125, que é uma decisão do judiciário com repercussão geral, que até o momento ainda não foi acatado pela esfera administrativa por meio de alteração da legislação e tampouco portaria da PGFN vinculando a decisão ao administrativo e que, portanto, pode trazer questionamentos pela Receita Federal. Se eu adotar o posicionamento mais conservador possível, eu vou garantir que eu vou levar o direito ao meu cliente
sem que lá na frente ele tenha que devolver uma parte do crédito. Então, como nós estamos fazendo? De 2019, que aí vai depender do período que você vai começar a fazer, né? Se você começar a fazer, por exemplo, em julho de 19, vai retroagir até agosto. Se começar a fazer em julho de 2024, vai retroagir até agosto de 2019. Então, você vai fazer de 2019 até o período recente, 2024. Nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos criando aqui vou aumentar aqui essa linha do tempo. Você fez de 2019 até 2024, né? E vai continuar fazendo dali para frente. Lá em 2023, no mês de maio de 2023, a gente começa a excluir também da base de cálculo do crédito. Inclusive, e aí está o ponto que a gente é conservador ao extremo, inclusive excluindo da base de cálculo do crédito quando compra de substituído. Porque quando compra de substituto, a maioria dos sistemas, dos ERPs, hoje, já estão configurados para pegar o ICMS lá do 670 e excluir da base de cálculo do crédito. A maioria dos ERPs já tem essa configuração pré-determinada, né? Comprei com ICMS, exclui ICMS da base do crédito. Mas quando compra de outro substituído, por exemplo, um varejista comprando de um atacadista, a maioria das empresas não exclui nada da base de cálculo, toma crédito sobre o valor integral da compra. Então, o que nós estamos fazendo? Se eu vou excluir da base do débito, tem que ter sido excluído do crédito também, a partir de maio de 2023, que é quando vale essa nova regra. De abril de 2023 para trás, eu excluo só do débito, porque a legislação não retroage nesse sentido. Pois bem, a partir de maio de 2023, mesmo nas compras de substituídos, nós fazemos a exclusão da base de cálculo do crédito de forma conservadora. Se você é mais arrojado, se você entende que não exclui da base do crédito, em especial quando compra de substituído, aí esteja ciente que é um risco que você assume, até porque sabemos que o entendimento do judiciário hoje é favorável à não permissão de crédito sobre o valor de ICMS-ST e que, portanto, se eu comprei de substituído, eu tenho que tirar da base de cálculo os valores que são compreendidos que não compõem meu custo, não compõem a base de cálculo do meu crédito. Então, hoje, o mesmo cálculo que eu faço sobre a saída, eu faço sobre a entrada. Ou seja, de maio de 2023 para frente, eu estou ganhando com a exclusão apenas em relação a quanto o meu cliente acrescentou de margem de lucro naquele produto, né? Considerando aí uma empresa que não é optante pelo ROT. O maior valor a recuperar, ele estará do período de abril de 23 para trás. Eu fiz alguns comparativos aqui dos nossos clientes e é gritante a diferença que dá em um período lá de 2019, 2020, 21, 22 até abril de 23, comparado a um período mais recente. Porque se você exclui também da base de cálculo do crédito, além de excluir da base do débito, você reduz significativamente o valor a recuperar. Mas, na minha opinião, é o jeito mais conservador. Até porque estamos vivendo tempos de um governo que objetiva cada vez mais a arrecadação, que sempre está em contato próximo com o judiciário para reduzir os rombos decorrentes de teses que sejam favoráveis aos contribuintes. Então, eu tento ser o mais conservador possível, principalmente nos tempos atuais, né? Eu não duvido que muito em breve tenha algo definitivo sobre essa questão do crédito, em especial quando você compra de substituído, para reduzir o rombo que essa tese causará aos cofres da União. Então, eu expliquei para vocês a forma como nós fazemos, que eu particularmente interpreto que é sim conservador, porém vai trazer um bom retorno ao cliente, sem ter risco de que ele lá na frente terá que devolver uma parte para a Receita Federal. Da forma como eu faço, inclusive, no contrato que eu faço com o meu cliente, no contrato que eu firmo com a empresa, eu deixo claro que nós, da OCI, seremos responsáveis por eventuais defesas na esfera administrativa, porque eu sei que eu tenho argumentos para mostrar que o meu cálculo está certo. Agora, se eu adotar um posicionamento mais arrojado, fazer com que o valor aumente, que isso com certeza será bem visto pelo cliente, lá na frente, será se eu garanto êxito, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial? Será se eu vou conseguir manter aquele valor integral que eu recuperei sem ter que devolver nada aos cofres da União? Então, eu particularmente opto pelo mais administrativo, pelo mais conservador, se for trabalhar direto pela esfera administrativa. Se você for seguir pela via judicial, eu vou entrar com mandado de segurança, eu vou entrar com uma ação ordinária, aí você pode sim ser arrojado, porque no caso de mandado de segurança sequer existe honorário sucumbencial. Então aí já é uma outra vertente, né? Se você for levar o assunto para discussão
no judiciário, se acha necessário, né, obter essa segurança jurídica a mais. Hoje, a maioria das empresas vem executando de forma administrativa porque estamos falando de uma decisão com repercussão geral e que, em tese, né, apesar de existir a quebra da coisa julgada, em tese, esse entendimento é definitivo enquanto não mudar esse entendimento. Né? Se mudar o entendimento, não retroage de todo modo. Certo, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se alguém tiver dúvida, pode mandar nos comentários. Também nos colocamos à disposição. A gente atende diretamente clientes, faz parceria com escritórios de contabilidade, faz parcerias com escritórios de advocacia. Então, se você tiver essa demanda e não conseguir operacionalizar internamente na sua empresa, pode nos procurar, que nós faremos um trabalho em conjunto para atender da melhor forma possível o seu cliente. Muito obrigado e até a próxima.